Bom, olá pessoal, como nós havíamos combinado anteriormente, agora nesse último vídeo nós iremos colocar em prática a modelagem que nós fizemos no último vídeo, utilizando a notação do UML. Então, para colocar em prática, nós usaremos a linguagem de programação Java. E para que essa prática seja possível, nós precisaremos de duas ferramentas para podermos desenvolver. Bom, essas duas ferramentas são o JDK e o Eclipse. O JDK é um pacote, digamos assim, ele é um kit para um desenvolvedor Java, como diz a própria sigla, Java Development Kit. Ele possui todos os pacotes e recursos necessários para que o desenvolvimento com Java seja realizado. E o Eclipse como ambiente de desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento muito legal, que dá alguns recursos bastante interessantes para a gente. E alguns desses recursos eu também irei mostrar. Bom, o download dessas ferramentas elas se encontram nesse link, e eu vou mostrar aqui a vocês como é simples. No site da Oracle, você pode baixar o JDK. Aqui você escolhe, clica no aceitar a licença, e depois você escolhe qual desses daqui se encaixa melhor no seu sistema operacional e etc. E nesse outro, ao entrar no site do Eclipse, ele vai dar a opção de download, e aqui encontra-se a opção para poder baixar o Eclipse e poder começar a usá-lo. Bom, após você instalar primeiro o Java, o JDK, e posteriormente abrir o Eclipse, ele vai abrir nessa estrutura, vai apresentar essa primeira página de apresentação, e você já pode fechar ela normalmente, e aqui ele estará pronto para começar a você configurar seu ambiente para poder começar a programar. A primeira recomendação que eu faço é você vir aqui na opção Window, Preference, Java, Installed JRE. Aqui ele vem com o padrão JRE 31, 1.8.31. Nós teremos que adicionar o JDK que nós instalamos, que nós baixamos. Então, para nós adicionarmos, nós clicamos no Add, Standard VM, Next, seleciono o diretório onde está instalado o Java. O meu, no caso, está nessa unidade e na pasta Java aqui dentro de arquivo de programa. E aqui eu vou escolher o JDK 31. É o mais recente que eu tenho. Nós clicamos na pasta, damos OK, e ele já preenche as outras informações normalmente. E damos o Finish. Após isso, nós podemos excluir o JRE, remover, e o JDK ele será selecionado. Damos OK, e aí o ambiente ele estará com o JDK configurado para poder começarmos a desenvolver. Outra coisa interessante é mudar a perspectiva. Aqui ele dá perspectiva para várias possibilidades para tipo de desenvolvimento. Então, C, C++. Então, aconselho que nós escolhamos o Java. Então, você clica aqui para adicionar uma perspectiva, abrir uma perspectiva, escolhemos Java e damos OK. Ele já mudou a perspectiva. Se você, por acaso, não aparecer aqui no seu Eclipse, seja uma versão diferente da que eu tenho instalado, você vem em Window, Open Perspective, e aqui ele dará as opções. Caso não apareça, você clica em Order e ele vai abrir
da mesma forma. Seleciona Java, ok, e ele vai e abre. Bom, após o ambiente estar pronto, vamos colocar a mão na massa. Para você começar a desenvolver, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um projeto. Então vamos criar nosso projeto. Nós podemos tanto aqui no vindo em File, New, Java Project, ou clicando com o botão direito nessa área aqui de Package Explorer, clicamos com o botão direito, New, Java Project. Eu vou chamar ele de Prática. E aqui nós selecionamos a JRE, e aqui é a que nós configuramos para esse ambiente. Ou aqui embaixo, onde ele já diz que é o padrão que nós selecionamos. E damos o Finish. Com isso, nosso projeto está criado. E aqui ele cria uma pequena estrutura. Aqui está os jar, as bibliotecas que nós usaremos, e aqui ficará os nossos códigos. Bom, então vamos colocar agora, vamos implementar as classes que nós fizemos no nosso diagrama de classes, usando o Asta. Aqui nós temos a classe pessoa, funcionário e salário, classes que nós fizemos no último vídeo. Então vamos começar com a classe pessoa. Como é que nós criamos uma classe em Java, uma classe no Eclipse? Então nós vemos aqui em cima do projeto, clicamos com o botão direito New Class. E aqui nós damos o nome dessa classe. Então é a classe pessoa que nós estamos desenvolvendo e damos o Finish. Após darmos o Finish, ele irá abrir já o arquivo .java que nós fizemos, e essa é a estrutura de uma classe, a criação inicial de uma classe em Java. É uma classe pública, então nós colocamos o public, class e o nome da classe. Essa é a estrutura para criar uma classe em Java. Para adicionarmos os atributos, vamos lá dar mais uma olhada quais são os atributos que essa classe possui. Então ele possui os atributos nome, do tipo string, idade, do tipo inteiro, e sexo, do tipo string. Então aqui, como nós adicionamos? Podemos ver aqui que é um sinal de menos. Então quer dizer que são atributos privados. Então, como é um atributo privado, nós começamos com private, privado. O tipo desse atributo, que será uma string, e o nome desse atributo, qual será, no caso aqui, coincidiu em ser nome. Declaramos nosso primeiro atributo. Private int é o tipo do atributo idade, ele será do tipo inteiro, um atributo privado, ponto e vírgula sempre no final, senão ele dá erro. E por último, private string sexo. O padrão em Java nós colocamos nomes de variáveis, nome de atributos em minúsculo, e as classes, métodos também, e as classes com letra maiúscula. Isso é um padrão, então é esse o padrão que nós iremos seguir aqui. Damos o Ctrl S para o Eclipse salvar as alterações feitas. E aí nós temos uma classe com seus atributos, com seus 3 atributos. E aí iremos agora criar os seus métodos.
A nossa classe possui esses métodos. São 7 ao todo, incluindo getters e setters e esse último método cumprimentar. Então vamos lá, fazer agora, são métodos públicos, tem o sinal de mais. Então quando nós vamos fazer um método em Java, se ele é um método público, começamos com public. Como ele não vai retornar nada, ele só vai alterar o valor do atributo, nós colocamos um void, ele não vai retornar nada, e o nome do método será setNome. Ele receberá como parâmetro, temos que botar o tipo do parâmetro primeiro, será uma string, o nome do parâmetro será o nome, chaves, damos o enter, ele já fecha as chaves. Não é como em Python, que usamos a indentação para saber aonde vai o escopo do método. Então nós usamos chaves e declaramos o tipo de atributo parâmetro, o tipo de parâmetro que esse método irá receber. E aqui, como ele vai alterar um atributo da classe, aí sim colocamos this.nome, vai receber o parâmetro nome. E aí nós temos a nossa função, nosso primeiro método, para setar o nome da pessoa. O segundo método será o get. Então, ele é um método público e ele irá retornar uma string. Então, nós temos que adicionar aqui qual será o retorno desse método. Então, será getNome. E aqui ele não receberá nenhum parâmetro. Abre chaves e fecha as chaves. Está dando um pequeno erro, porque nós não estamos retornando nada. Então, nós colocamos o return this.nome. Não sei se vocês perceberam, mas o Eclipse ele já vai fornecendo um recurso de autocompletar. Isso facilita um pouco o trabalho do desenvolvedor. Então aqui, o atributo que estava sublinhado em amarelo, que isso é um aviso para dizer que ele não estava sendo usado, agora que ele tem o seu método set e o get, ele deixou de estar recebendo aquele warning. Então outro recurso interessante do Eclipse. Ao invés de nós fazermos os métodos getters e setters na mão, ele fornece a possibilidade de você criar esses métodos através dele. Então, aqui no espaço mesmo, nós clicamos com o botão direito, vamos na opção Source, e dentro desse submenu nós iremos encontrar essa opção, Gerar Getters e Setters. Clicamos nela, e aqui ela já vai nos oferecer, clicamos nos dois atributos, e aí ele já vai criar os métodos getters e setters para a gente. Isso facilita bastante a vida do desenvolvedor. Sempre gosto de adicionar o this aqui, para deixar claro que tem que retornar o valor que está no objeto. E aí nós criamos nossa primeira classe em Java com seus devidos métodos de getters e setters. Só que lá nós havíamos planejado um outro método, né? Que seria um sétimo método, que é o método cumprimentar. Então aqui, ele é um método que ele não vai retornar nada. Não receberá nenhum parâmetro. E ele irá realizar
impressão no console do Eclipse de uma mensagem. Então, uma coisa interessante que o Eclipse faz para a gente é a estrutura de print do Java. É o System Out Print LN. Ele vai printar alguma coisa aqui embaixo no console. Ele irá aparecer aqui um console. E ele oferece um recurso de autocompletar. Então, se nós escrevermos sysout e darmos Ctrl espaço, ele já faz essa estrutura para a gente. Aqui eu já deixei uma frase pronta para a gente utilizar. Então, vou dar uma copiada rápida. Então, aqui nós temos: olá, meu nome vai ser o nome que nós iremos dar ao objeto. Tenho a idade e o sexo no final. Então, vamos testar isso. Como é que nós testamos? Nós temos que criar uma classe que ficará responsável pela execução do que nós iremos fazer. Então, aqui nós vimos aqui em prática, vamos criar essa classe seguindo o mesmo padrão, new class, e eu vou dar o nome de, aqui o nome de application. E aqui vou adicionar esse método main, que ele irá executar isso quando eu for mandar. Essa será a classe que será executada, a classe main que será executada. Então, dou um finish e ele vai criar essa estrutura para a gente. Aqui é o método main, é aqui onde serão executadas o que nós iremos fazer. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos instanciar um objeto do tipo pessoa e chamar aquele método cumprimentar. Então, vamos lá. Vamos criar um objeto de pessoa. Como é que nós criamos um objeto em Java? Nós começamos dizendo qual é o tipo do objeto. Será pessoa. Vou colocar pessoa P. E nós vamos instanciar com um new pessoa. E assim nós instanciamos um objeto do tipo pessoa. Um objeto P do tipo pessoa. E vamos começar a setar as suas informações. Então, P.set. Eu nem pressionei Ctrl espaço e o Eclipse já está me fornecendo os autocomplete, dizendo quais são os métodos que estão nessa classe. Então, vou aqui clicar set nome. Eu vou colocar o nome João. A idade 18. Sexo masculino. E aí, nós iremos chamar o método cumprimentar, após nós colocamos os devidos valores. Damos o Ctrl S para salvar. E aí, mandamos executar. Aqui, no botãozinho de play, e ele irá executar essa classe. E aí, no console, ele retorna aquela mensagem que tínhamos escrito dentro do método. Olá, meu nome é João, tenho 18 anos e sou do sexo masculino. Ok? Finalizamos nossa classe pessoa, executamos os seus métodos. Então, vamos dar prosseguimento à criação das outras classes e dos seus respectivos métodos. Então, a classe que nós temos, outra classe que nós temos é a classe funcionário, que ela herda de pessoa. Então, vamos ver como é que é feito
essa herança em Java. Então vamos lá, criar a classe funcionário, botão direito no nome do projeto, new class, e aqui nós damos o nome da classe funcionário, finish, e aqui ele cria a classe. Como é que é feita a herança em Java? A herança é feita da seguinte forma. Nós damos um extend e o nome da classe pai, a classe que o funcionário irá herdar. Então, aqui está dizendo que o funcionário está herdando de pessoa. O que é que ele vai herdar? Ele vai herdar os atributos, os métodos e assim por diante. Então vamos lá. Funcionário, ele terá apenas dois atributos, um atributo cargo e um atributo salário. São atributos privados. Aqui, string, cargo, estrutura que nós já conhecemos, declaramos o atributo e iremos um atributo do tipo salário. Vamos ver se é esse o nome do atributo que nós demos. Salário do tipo salário. E aqui ele vai alertar a gente já para o nosso primeiro erro. Ao virmos aqui clicar nele, ele vai dizer que não existe esse tipo salário. Então ele já oferece a nossa opção de criar a classe salário. Então vamos lá. Ao clicar aqui, então duplo clique, ele já vai abrir aquela estrutura para a gente, aquela janelinha, damos o finish e ele já cria a classe salário para a gente e já resolve o erro que estava aqui. Vamos aproveitar e já vamos finalizar algumas coisas da classe salário, já que ela é uma classe simples que só terá dois atributos e seus métodos getters e setters. Então a gente tem aqui um atributo privado do tipo inteiro de nome valor e um outro atributo do tipo inteiro chamado bonificação. Usando aquele recurso legal, clicamos com o botão direito source, gerar getters e setters. E aqui damos o OK após selecionarmos os atributos. Ok, ele criou os devidos métodos. Sempre bom adicionar o this. Damos o Ctrl S e fechamos nossa classe salário. E aqui na classe funcionário, iremos fazer a mesma coisa. Botão direito, source, gerar getters e setters. E geramos seus métodos getters e setters. Return this, return. Só que a classe funcionário ainda não acabou. Nós temos que adicionar os métodos salário total e o método apresentar. Então vamos lá. O método apresentar vai seguir a mesma ideia do que é feito na classe pessoa. Então é um método público, que ele não irá fazer nada, não receberá nenhum parâmetro. Sysout, Ctrl espaço, ele já faz o system out println.
E eu vou pegar uma estrutura de frase aqui que eu já tinha feito para facilitar. A estrutura será: olá, meu nome é fulano e trabalho como... Então vamos lá testar na classe application esse método. Então vamos instanciar agora um objeto do tipo funcionário. Então começamos colocando o tipo funcionário, um objeto f será instanciado como um novo funcionário. Se dermos o Ctrl espaço, ele já completa para a gente. Então sempre o Ctrl espaço ele vai te dar a opção de ver um autocomplete e eu já autocompletar automaticamente. Então aqui f ponto. Como ele herda de pessoa, ele já vai ter os métodos setNome, por exemplo, que é um método exclusivo da classe pessoa. Então setNome Maria anos, sexo feminino. E aqui, o que ele tem diferente seria o cargo. Programadora. E aí iremos chamar o método de apresentar para esse objeto se apresentar. Então o funcionário irá se apresentar e a pessoa também lá em cima irá se apresentar. Então vamos dar o run. E aí os objetos se apresentam. Meu nome é João e logo abaixo na segunda linha, meu nome é Maria, tenho 20 anos e complementando com a mensagem diferente, trabalho como programador. A outra coisa que nós teríamos que setar aqui viria a ser o salário. O funcionário tem um atributo do tipo salário. Então, nós temos que criar, antes da classe funcionário, para podermos setar esse valor, esse atributo, nós iremos criar um objeto S, salário, new, salário, e vírgula, e nós iremos setar o valor, vamos dizer que será de 800, e set bonificação, que será no valor de 100. Aqui nós criamos o objeto S do tipo salário, demos os seus devidos valores, setamos seus devidos valores, e agora nós iremos setar esse salário no objeto funcionário. Então aqui, f.set salário, ele já vai dar a opção de adicionar o S, que é um objeto que ele já viu que já foi criado. Então nós clicamos, ele vai adicionar o S. Para isso, iremos criar agora o método salário total, que retorna um inteiro. Então vamos lá na classe funcionário, vamos criar esse método. É um método público que irá retornar um inteiro e terá o nome salário total, sem receber nenhum parâmetro. Abre as chaves, fecha as chaves. E aqui ele vai dar o erro que a gente não está retornando nada ainda. Então, return. Como vai ser a soma do valor do salário mais as bonificações, nós diremos que ele irá dar um get
no atributo que ele tem de salário, nesse atributo aqui. Então, nós iremos dar um get valor mais um salário ponto get bonificação, para ele retornar isso. E aí, ele irá fazer essa soma. Na classe application agora, uma coisa interessante que eu vou apresentar. Se nós simplesmente chamarmos o f.salário total, o que é que irá acontecer? Ele irá mostrar no console? Ele irá retornar isso? Então vamos lá. Vamos executar. Ele não irá retornar. Por quê? No método, nós pedimos apenas para ele retornar o inteiro, mas nós não pedimos para printar no console para que nós pudéssemos ver o valor. Então, nós temos que deixar claro para ele que nós queremos printar o valor. Então, sysout, vamos para o espaço, e adicionamos aqui dentro para ele saber que nós queremos que o método seja retornado. Vamos pagar essa ponto e vírgula, está dando um erro. E aí salvamos e executamos. Então ele deu o valor de 900. É a soma dos 800. Então se eu mudar aqui, Maria recebeu um aumento. Se eu mudar e mandar executar, ele irá somar os 1.100. Então aqui nós criamos as 3 classes que nós havíamos planejado na nossa modelagem, com o ML. Criamos mais uma classe application com um método estático main, que é para poder retornar, para que nós pudéssemos executar as devidas ações que nós estamos fazendo. E com isso, eu faço uma pequena apresentação da linguagem de programação Java. Então é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido mostrar um pouco dessa linguagem de programação, a estrutura básica, e vermos também um pouco sobre a modelagem com ML e conhecer um pouco da orientação objeto. Espero que tenha sido proveitoso para todos e até a próxima, pessoal.